Muito boa noite. No ar, mais uma Ideia Livre aqui na Rede ITA. Hoje vamos fazer uma análise sobre o ano econômico de 2022 e as projeções para 2023. Por isso, estamos recebendo no centro do debate o professor e economista Geraldo Medeiros. Como sempre fazemos, vamos de imediato a um breve perfil do nosso convidado de hoje. Geraldo Medeiros é graduado e mestre em Economia pela Universidade Federal da Paraíba. Doutor em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor do Departamento de Administração e Economia da Universidade Estadual da Paraíba. Diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UEPB. Ex-secretário de Saúde do município de Campina Grande. E vice-presidente do Conselho Estadual de Educação na Paraíba. Participam com a gente, formando a nossa bancada de entrevistadores, os economistas Antônio Pereira, Crislaine Rodrigues e Luciano Albino. Professor Geraldo, muito boa noite, prazer em tê-lo novamente aqui no IDEA. Boa noite, Ari, muito bom revê-lo. E nessa noite festiva, revendo dois grandes amigos, o professor Antônio Pereira, que esteve comigo na gestão, o professor Luciano Albino, amigos tão queridos, e conhecendo a professora Crislaine da UFCG, na realidade reencontrando com ela, a gente já esteve juntos há alguns anos atrás em eventos do PET, do Programa de Educação Tutorial. Para a gente bater o centro, né? Estamos em tempo de Copa do Mundo, como é que, na sua opinião, nós estamos chegando economicamente ao final desse 2022, tomando como premissa esse ano atribulado? Piores ou melhores do que o cenário inicial se desenhava? A gente vive numa grande encruzilhada nesse momento. O ano de 2022, ele foi um ano muito difícil, está sendo um ano muito difícil, porque o brasileiro voltou a conviver com inflação, com taxas muito altas de inflação. A gente passou um tempo, inflação sobe, inflação não sobe. Teve o momento da gasolina também, a gasolina sobe, não sobe. E aquela velha discussão se o PIB voltaria a crescer ou não. A impressão que me dá, Ari, é que nós passamos desde as discussões sobre o impeachment da ex-presidenta Dilma, o Brasil passou a viver momentos de grandes incertezas. E essas incertezas perpassaram o ano de 2022 inteiro. Então, a gente chega no final do ano com um novo presidente eleito e com perspectivas de que o Brasil possa ter mudanças significativas na sua economia. Pereira, muito boa noite. Boa noite, Ari, tudo bem? Boa noite, professor Geraldo. Alegria hoje conversar com você mais uma vez, né? Conhecendo também a professora Crislaine, né, da Universidade Federal de Campina Grande, e o professor Luciano. Uma boa noite, e o telespectador, especialmente, que nos prestigia nesse momento. Você tocou num assunto que eu acho que o assunto central hoje, Geraldo, me permita, é o orçamento nacional. Como é que nós vamos continuar nos próximos 4 anos com esses atores que nós temos e com essas realidades deficitárias atuais, com as perspectivas complexas, como você diz, da inflação no ano seguinte? Só para a gente dar um pontapé inicial. Sobre a inflação, Pereira, eu não tenho dúvida nenhuma de que a inflação no Brasil, ela se alimenta pelo câmbio. Se a gente olhar o que aconteceu nos anos 80, o Brasil o tempo todo tinha aquela escalada inflacionária quando o governo tinha que desvalorizar a moeda. Nos momentos em que o governo ele valorizou a moeda, eu cito aqui o Plano Cruzado, o Plano Collor e o próprio Plano Real, a inflação ela acabou durante esse período. Então, câmbio é uma variável importantíssima. A inflação ela tem uma escalada nos últimos tempos, quando a gente sai de um câmbio ali de 3,5, R$ 3,50 mais ou menos, e a gente vai escalando para mais de R$ 5,00. Com R$ 5,00, as expectativas das empresas elas são mudadas completamente, porque as empresas fazem suas planilhas de custos em dólar, e na medida em que o dólar vai subindo, consequentemente, os custos das empresas também vão subindo. Então, eu fico aqui, de um lado, com a expectativa muito grande de que a gente tenha uma mudança na política cambial, porque esse câmbio atual, ele beneficia o setor exportador, por exemplo, ele beneficia o agronegócio, mas ele tem impactos muito significativos
para o conjunto da economia brasileira. Não dá para continuar convivendo com câmbio a mais de R$5. Do outro lado, das expectativas da economia, das expectativas das contas públicas, eu acho que o tempo todo nós nos preocupamos com o teto de gastos e me parece que o problema da economia, o problema das contas públicas é o fato de estar gastando muito com saúde, com educação e, na prática, nós sabemos que existe um subgasto, existe um subfinanciamento que, com o passar do tempo, se transformou num desfinanciamento das políticas públicas. Então, não é porque o governo gastou muito nos últimos anos, mas é o outro lado. O que pouco se fala é com o atrelamento, o aprisionamento do setor público aos gastos financeiros. A dívida é o grande problema. E o governo ele acaba pensando, eu tenho que cortar gastos, mas nada se fala de mudar a relação do governo brasileiro com seus credores. Então, essa ideia de que temos que cortar mais gastos, a população não aguenta mais. O Sistema Único de Saúde, as pessoas estão convivendo com filas e mais filas nos hospitais. Eu tive recentemente o desprazer de entrar num hospital, não aqui em Campina Grande, mas ter que ficar no corredor de um hospital com uma companheira minha, numa maca de hospital, porque o sistema ele quebrou. Existe um desfinanciamento do sistema e isso precisa ser visto urgentemente. Professora, muito boa noite, prazer em tê-la conosco aqui no IDEA. Boa noite a todos que estão nessa bancada, Arimatea, professor Geraldo, prazer em revê-lo, né, reencontrá-lo. Professor, gostaria de aproveitar, né, o ensejo dos seus comentários iniciais. A gente vem vendo, né, ao longo desse ano, 2022, a gente começou lá em janeiro, tendo uma perspectiva, né, de crescimento aí abaixo de 1% do PIB brasileiro, né, na verdade, aí em torno de 0,6%, 7%. E ao longo, bem abaixo também, né, do crescimento da economia mundial, que estava previsto ali no início do ano, né, acima de 3% para o mundo. Aí, ao longo do ano, né, no decorrer, a gente foi revendo essas projeções, né, de PIB. E hoje a gente está com uma projeção aí para fechar 2022 bem acima do que a gente previu inicialmente, né, em torno de 3%. Ainda relativamente abaixo do crescimento mundial, né, a gente prevê um crescimento aí entre 3%, 4% no mundo, mas sendo vista, né, bastante comentada essa taxa de 3% para o Brasil, né, sobretudo porque está acima do que a gente esperou inicialmente. Então, eu queria, né, que o senhor comentasse, avaliasse, sob o seu ponto de vista, esse resultado de PIB que a gente espera para 2022, em termos não só quantitativo mesmo, né, de número, mas o qualitativo, ou seja, em termos dos setores, né, econômicos que vêm respondendo por esse crescimento, né, a indústria, serviços, a configuração desses setores, e daí pegar o gancho também com essa questão do câmbio, né, como que essa estrutura produtiva do Brasil, né, o comportamento do câmbio afeta, né, em termos de custos, né, de formação de custo e preço, e também comentar um pouco, né, em termos da qualidade desse PIB, em termos de nível e tipo de emprego, né, que a gente vem gerando ao longo do tempo, um emprego formal ou informal, nesse sentido, professor. As perguntas são muito boas, daria um programa até, mas eu acho muito boas. Nós temos, ao longo do ano, muitas previsões de crescimento, projeções de crescimento, que estão lá mesmo para serem desmentidas. Então, muitas vezes, a gente tem no início do ano um cenário, e esse cenário ele vai se modificando. Nós tivemos um ano de grandes surpresas ao longo dele, e essas surpresas fizeram com que as expectativas dos agentes econômicos elas fossem se modificando. A guerra não era aquela guerrinha que se pensava, a pandemia ela não terminou, e por aí vai. A gente tem cenários que vão se modificando e, consequentemente, as expectativas dos agentes econômicos elas vão se modificando também. O John Maynard Keynes ele colocava que tem que ter crescimento do PIB se tiver demanda efetiva. E de onde é que deve vir a demanda efetiva? Os consumidores têm que consumir, o setor público tem que gastar, o setor externo tem que estar presente e as empresas precisam ter um cenário
otimista para os investimentos. No Brasil, nós tivemos alguns desses elementos. Houve um aumento, de alguma forma, do consumo de alguma parcela da população, não tivemos um processo de distribuição de renda como se desejava, mas com uma concentração de renda que levou, de alguma forma, ao aumento do consumo de parcela da população. Mas eu diria, o setor público ele voltou a investir, de alguma forma. E também a gente pode dizer que o filé mignon, o carro forte da economia, esteja no setor externo. E com câmbio, como nós estamos assistindo, nós temos um grande estímulo às exportações e, a partir das exportações, a gente tem, de alguma forma, um crescimento econômico. Eu fico, professor, aqui muito pensando, a gente tem que olhar para a conjuntura sempre e a gente tem que discutir, de fato, o que é que leva a crescer, quais são as expectativas mais imediatas, mas eu fico querendo discutir mais a longo prazo, não é? O professor Luciano Albino esteve à frente de uma coleção de livros muito interessantes sobre Celso Furtado, e eu aqui me refiro, nós precisamos voltar a discutir desenvolvimento, nós precisamos voltar a discutir um país que nós discutíamos até os anos 80, nós tínhamos uma perspectiva de um projeto de país, nós tínhamos uma perspectiva de longo prazo, e a partir dos anos 80, passamos os anos 80 inteiros discutindo a inflação, os anos 90, o fim da inflação, e o país não crescia, a gente abandonou um debate sobre desenvolvimento. Os anos zero deste século foi aqueles anos do voo de galinha, né, de que não crescia muito, não tinha muita duração, então a gente não tinha uma perspectiva de um crescimento sustentável, de longo prazo, que levasse ao desenvolvimento. E a década passada, aquela década que começou muito bem e ela acabou não sendo aquilo que se esperava. Nós tivemos, portanto, nas 4 últimas décadas da economia brasileira, 3 décadas perdidas, sem dúvida nenhuma. Então, é um pouco isso que me preocupa. Será que a gente vai continuar discutindo mais uma década perdida? Os 2 únicos anos desta década são 2 anos perdidos, infelizmente. E, mais uma vez, a gente olha para o horizonte e estamos discutindo mais especificamente o desempenho mais conjuntural. Precisamos discutir, por exemplo, o processo de desindustrialização, que é um processo que vem há mais de 20 anos e que pouco se discute, né? Parece que a indústria está de vento em popa e não dá para pensar num desenvolvimento sucateando o setor industrial. Eu não respondi tudo, mas rodando coisa, mas voltar para isso. Só para contextualizar o nosso telespectador, o Keynes, que foi citado pelo professor Geraldo, é um ilustre economista do começo do século passado, que deu as bases da teoria econômica chamada keynesianismo. Professor Luciano, muito boa noite. Boa noite, Ari, muito obrigado. Boa noite, meu amigo Geraldo. Satisfação estar aqui conversando com você, também com meu amigo Antônio Pereira, minha colega também, que é a Crislane. Enfim, uma satisfação, uma boa noite a todos, né? Como sociólogo, a minha preocupação vai no que se refere ao exercício do poder, principalmente dessa forma institucionalizada que é o Estado. Não dá para pensar o capitalismo sem Estado, tendo em vista que foi o próprio contexto moderno capitalista quem estruturou tudo isso que nós temos hoje, tanto do ponto de vista tributário quanto de políticas, de como gerenciar a economia e a própria sociedade. Então não dá para discutir futuro nem presente sem levar em perspectiva o que significa isso, o Estado e mais ainda o Estado brasileiro. No nosso caso, nós tivemos um contexto recente de que o Estado foi, de certa forma, ugerizado, de colocar o mercado como a solução, de colocar na iniciativa privada a saída para os nossos problemas, e a nossa história mostra, não só brasileira como no mundo todo, que o mercado não se preocupa muito com questões como saúde, educação e coisas do tipo. Pensando em futuro, e consequentemente falar em Estado é falar em orçamento, eu queria que você discutisse um pouco sobre o que significa, portanto, teto de gastos, o que significa, portanto, essa necessidade de rever os gastos sociais e de como o Estado, de fato, foi e continua sendo importante para o Brasil como esse não só interlocutor, mas como esse agente importante de desenvolvimento. Muito legal a pergunta. Primeiro, o olhar do sociólogo aí é muito importante. E quando eu fui convidado,
eu conversava com a produção e pedia, não vamos fazer um debate só de economistas, que não tem coisa mais chata do que ficar só debatendo com economistas, porque eu trago sempre a ideia de que a economia ela não é técnica, a economia ela não é exata, a economia é política, né? E quem nos dizia isso era Adam Smith, né? O pai, o Karl Marx trabalhou com essa perspectiva. Eu trabalho no curso de administração e também eu entendo que a administração ela é política, né? Não dá para administrar sem as pessoas e a gente tem que entender que as decisões da administração não são decisões exatas. Então, desse mesmo jeito, eu fico pensando, Luciano, que nesse momento de chegada de um novo governo, eu comparo sempre essa chegada de um novo governo com a chegada de uma festa em que os lugares ainda não foram devidamente divididos, os lugares não estão marcados. O governo que sai, ele já estava com todos os lugares marcados, portanto, quem estava na festa sabia se estava perto do palco, se estava bem localizado ou não. Agora é o momento de redefinir. E não há dúvida nenhuma de que o conflito de classes ele acontece na luta pelo orçamento público. É o momento de redefinir mordidas que os setores mais diversos da sociedade dão no orçamento público. A gente tem essa redefinição. E nós temos setores que foram, ao longo desses 40 anos que eu falava aqui de décadas perdidas, setores que foram privilegiados. O setor financeiro, não há dúvida que é o setor que mais ganhou dinheiro no Brasil. Quando a gente olha os lucros dos 4, 5 maiores bancos do Brasil, a gente tem valores de bilhões, de mais de 10 bilhões, às vezes são deles. Então, isso assusta bastante. O teto de gastos, respondendo, ele surge da necessidade de que o governo precisa economizar nas suas contas, gastar menos com saúde, com educação. E, olha, a lei que foi criada, ela congelou não por 1 ano, por 2 anos, mas por 20 anos, os gastos públicos no Brasil, considerando os gastos reais, os gastos descontando a inflação. Congelar por 20 anos significa uma grande maldade com gerações inteiras na nossa sociedade. Significa dizer que com a saúde não vai se gastar, em termos reais, nada mais em relação ao ano anterior. Isso significa que, quando não se gasta mais, mal vai se manter o que tem. Não dá para pensar em manter qualquer tipo de serviço de boa qualidade se não tiver investimentos, se você não conseguir pensar a longo prazo. E o que acontece no Brasil é exatamente isso. A gente tem um corte de gastos por causa da criação de um teto que congelou esses gastos por 20 anos. E por que é que nós estamos arrochando o cinto? Por que é que nós estamos cortando esses gastos? Porque tem que criar um superávit nas contas públicas para pagar juros de dívida. O ruim, a televisão da minha casa, eu brinco sempre, Ariela não me explica por que é que a gente não discute o lado dos juros da dívida. Por que é que não se fala em renegociar a dívida? Por que é que não se fala em mexer com a taxa de juros? Eu falei em um dos preços da economia ainda há pouco, a taxa de câmbio. Outro preço fundamental da economia é a taxa de juros. E nós temos uma taxa de juros, a Selic hoje, a taxa básica, em 13,75%. É uma taxa absurda. Não é a técnica que explica uma taxa de juros tão alta, mas é a política, é a economia política que explica. Professor, eu gostaria de falar um pouco para os nossos telespectadores sobre o desemprego, porque nesse cenário tumultuado, que o senhor já se reportou aí algumas vezes aqui na nossa conversa, ele tem dado sucessivos sinais de queda. O que é que há algo de artificial nessa sinalização? Não há nada de artificial. Nesses últimos tempos, especialmente ao longo desse ano, nós tivemos alguns setores da economia que reagiram bem. Então, a partir do momento em que você tem taxa de câmbio como a que a gente tem, ele beneficia o agronegócio, essa taxa de câmbio. Ela beneficia o setor exportador. Eu fico pensando, Ari, por exemplo, no setor automobilístico, aconteceram transformações muito interessantes.
Que transformações foram essas? Nós tínhamos, há 10 anos atrás, um setor que tinha um grande número de carros populares, por exemplo, que eram vendidos. O que foi que as montadoras fizeram? A partir do momento em que o câmbio subiu e, consequentemente, o preço do carro subiu também, o consumidor da classe média baixa, ele saiu do mercado, ele não teve mais dinheiro para comprar carro. Consequentemente, as empresas elas abandonaram esse tipo de produção e passaram a investir em carros de luxo. Né? Não vou chamar de carros de luxo, carros para a classe média alta, vou chamar assim. E esses carros, a partir do momento em que ela elege essa camada do seu público consumidor, essas empresas passaram a atuar muito bem, porque elas têm margens de lucros maiores com esse público tal consumidor. Valor agregado, né? Ela deixou de ganhar pela escala, ela ganhava porque vendia mais. Ela agora vende menos, mas tem uma margem de lucro maior. Se você for perguntar, muitas dessas empresas devem mudar o câmbio, elas vão dizer, não deve mudar o câmbio. Estamos muito bem. A nossa margem de lucro agora é maior do que a margem do passado. E aí entra, Luciano Pereira, o Karl Marx ele falava da anarquia do mercado, não é? E muitas vezes deixar a anarquia do mercado pode ser muito bom para algumas empresas, mas não significa que é bom para o povo, não significa dizer que é bom para o povo brasileiro, porque as empresas estão lucrando mais. Agora, o fato do pobre ter comprado carro há 10 anos atrás significou, de alguma forma, uma melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. E está voltando agora, Pereira, o que acontecia na minha infância, de que o pobre ele não compra mais o carro novo, ele compra aquele carro usado de 10 anos atrás. Eu fico lembrando do meu pai, era assim, o carro que a gente tinha era esse, 10 anos atrás. E acaba sendo isso, o pobre ele saiu do mercado. Isso é bom, a gente tem um mercado de um consumo elitizado, então precisa, Ari, nesse caso, deixar o mercado livre acaba sendo muito ruim. É preciso que tenha um setor público pensando, e eu diria, fazendo a administração política do país. Pois é, né? Sem o setor público, nada funciona em canto nenhum do mundo, né? Sempre tem uma parcela aí muito forte do setor público, mesmo nas economias mais fortes, como a americana, mas sempre o setor público está sendo convidado a participar. Só ajudando aqui a complementar a sua ideia. Mas eu ainda gostaria muito que você pudesse nos colocar em termos de dados. Eu acho que o ouvinte gosta muito de entender o que é que nós estamos falando ou tentando expressar com números. Então, eu estava lendo agora pela manhã, para vir para cá, em 2021 nós gastamos, do orçamento público, 449 bilhões de reais com juros. Então, seria mais ou menos, na metáfora, como uma casa onde o pai de família tem a obrigação de pagar os juros no lugar de comprar o alimento para os filhos. Comparando o Brasil para uma grande casa, nós vamos fazer essa comparação. Porque qual é o grande debate do momento? É se a gente fura o teto, como eles estão colocando, com mais 190 bilhões ou 65, porque 100 já está previsto, e a grande celeuma do mercado dizendo que isso vai gerar inflação, que isso vai trazer transtorno, ao tempo em que o mercado, esse invisível mercado, já está devidamente preparado para manter as altas taxas de juros. O Banco Central é o alimentador central desse processo e eu gostaria de ouvir a sua opinião. Como é que a gente não pode gastar mais 140 bilhões, ou 160, ou coisa parecida, mas a gente pode manter, como está previsto para esse ano, 500 bilhões. A grande mídia não fala nesses 500 bilhões ali. A grande mídia fala que pode provocar inflação, ou seja, nós, o povo, podemos nos manter com receita muito baixa, ao tempo em que os que já estão em posição alta do ponto de vista de renda, manter suas proposições, ou seja, ninguém fala em mexer no ápice, naquilo que está acima da média dos brasileiros, como você colocou agora no carro inicial. Então, gostaria de ouvir sua proposta, o que é que você entende, o que é que pode acontecer no próximo ano com esses atores que Luciano colocou muito bem, se eles serão capazes de desmistificar esse processo e fazer com que a gente consiga viver num processo de reencontro da sociedade que está tão dividida nesse momento. Olha, Pereira, é muito importante que a gente tenha ideia
de que a inflação ela não está diretamente vinculada no Brasil com a taxa de juros, porque o raciocínio que aparece, como eu brinco sempre na televisão da minha casa, que não é a que aparece na Rede ITA, mas é a seguinte: a taxa de juros ela tem que ser alta, porque tendo uma taxa de juros alta, o consumo ele é inibido, diminui o consumo, já que o consumo vai ficar mais caro e, consequentemente, a inflação vai cair. Esse raciocínio eu discordo completamente dele, porque a causa da inflação no Brasil, não só agora, mas se a gente for olhar ao longo das décadas, não é uma inflação de consumo, não é um excesso de consumo que leva ao aumento dos preços, porque nesse momento a gente tem um brasileiro com um consumo represado, um subconsumo, uma renda que não permite esse consumo. Então, o que é que faz a inflação subir? Eu repito, é o câmbio. O câmbio é que está levando, em alguns momentos, a inflação subir. Consequentemente, não é necessário, sob o ponto de vista da inflação, manter taxas de juros tão altas. É possível, perfeitamente, reduzir uma grande parte dessa taxa de juros. Mas as contas que você fez, elas já nos dizem muito, porque se com 13,75% de Selic se pagou 446 bilhões em 21. Em 2021. Então, que era uma taxa de juros mais baixa. Mas vamos fazer uma licença poética e dizer que pagamos 441 com essa taxa de juros. Se essa taxa de juros cai pela metade, significa dizer que o pagamento de juros vai cair também pela metade, porque é essa taxa de juros que é o indexador da dívida pública. Nessa brincadeirinha nossa aqui, a gente teria uma economia de quase 200 bilhões, e com 200 bilhões eu dobro o orçamento do Sistema Único de Saúde, com 200 bilhões eu dobro o orçamento do Ministério da Educação. Então a gente não está falando de valores pequenos. O que se gasta hoje com os juros, com o serviço da dívida é algo absurdo. E aí não se explica pela técnica da economia. É aí que eu quero falar. Eu digo sempre aos alunos, os nossos problemas econômicos, eles têm soluções na administração política. Os nossos problemas econômicos nos levam para a gestão. E a administração política cada vez me encanta, porque a gente precisa entender bem da economia, entender das leis da economia, mas no sentido de, entendendo a natureza dos problemas, a gente buscar soluções que passam por decisão de gestão. É aquela analogia da festa que eu falava ainda há pouco, de que os atores estão se sentando ainda na festa, mas daqui a pouco o papel de cada um vai estar sendo muito definido nessa festa. E a partir daí é esse confronto de classes, esse conflito de classes que determina para onde irão os recursos do orçamento público. Eu acho que é muito importante, para encerrar, Pereira, dizer o Estado brasileiro não quebrou. É muito importante dizer isso. O Estado brasileiro ele tem déficit nesse momento, que eu chamaria de conjuntural, mas ele não quebrou, ele é um bom pagador nesse momento. A nossa questão é o conflito de classes relacionado à repartição do orçamento público no Brasil. Concordo plenamente. Professor, pegando aí o gancho, né, a questão do conflito de classes, conectando isso mais uma vez com a estrutura produtiva, né, e a questão da inflação. Conforme bem comentado, né, o senhor colocou que o que responde aí, né, o grande fator pelo crescimento, o aumento da inflação no Brasil é o comportamento do câmbio, né, que afeta aí o custo das importações, né, fica mais caro importar, né, com esse câmbio de R$5, né, e um pouco mais que a gente tem atualmente. Então, nesse gancho, eu queria perguntar quais são, né, as perspectivas que a gente pode ter no Brasil dentro desse cenário que a gente tem um Estado, né, que vem reduzindo o seu papel ao longo do tempo, dentro desse contexto, né, de uma medida de teto de gastos. Quais as margens que a gente pode pensar para os próximos anos, né, em termos de crescimento da produtividade do trabalho, né, para tentar aí, né, por meio desse crescimento da produtividade, tentar minimizar aí o efeito sobre a inflação? Né, e daí, configurando isso, qual a margem que o Estado ele pode ter para tentar, né, voltar a adotar um papel enquanto agente promotor do desenvolvimento econômico?
Eu acho que é muito importante. Eu acho que volta à sua pergunta anterior, a necessidade de um projeto de país. A gente precisa voltar a discutir desenvolvimento. Parece um pecado, muitas vezes, a gente discutir desenvolvimento em alguns círculos. Parece coisa do passado. Mas os países que conseguiram ter diferenciais no mundo inteiro, eles tiveram seus processos, seus projetos de desenvolvimento. Eu estou pensando muito em Copa do Mundo, mas a Coreia do Sul é um belo exemplo do que aconteceu. Eles têm um projeto claro de desenvolvimento e que passa por fortes investimentos em ciência, em tecnologia, em um Estado forte e, claro, um Estado parceiro da iniciativa privada. O que nós temos no Brasil, ao longo dos 40 anos, eu estou pensando, eu acho que eu volto a falar na ruptura que tivemos a partir de 1982, e de lá para cá a gente não discute um projeto de desenvolvimento, a gente não discute a nossa industrialização, que se transformou em desindustrialização. Então, com uma indústria que vai perdendo terreno, que vai perdendo a sua importância dentro da composição do PIB, é muito difícil a gente pensar num projeto de futuro para o país. A gente precisa discutir a indústria no Brasil. Qual é o papel da indústria? Quais são os setores estratégicos? A gente não pode ficar assistindo o que assistimos esse ano, a saída de a Ford, quando sai, é algo péssimo, é algo terrível para a economia brasileira. Então, a gente precisa discutir sobre a desindustrialização e, mais do que nunca, tendo um processo, ou melhor, um projeto de desenvolvimento, nesse projeto de desenvolvimento a gente vai ter um planejamento científico, tecnológico e que passa necessariamente por olhar para as nossas empresas. Eu acho que não dá para pensar numa retomada da produtividade se a gente não cuida da nossa própria indústria. Os caminhos que foram adotados recentemente foram todos frustrados, porque a televisão da minha casa, Pereira, ela dizia que basta fazer a reforma trabalhista que terá mais empregos. E quem trabalha minimamente com a teoria sabia que era um engodo. E esse filme a população brasileira viu, e ela viu que ela foi enganada. Então, precisamos, de fato, pensar no país a longo prazo. Eu acho que é esse o grande desafio. E, Ari, se me permite fazer um parêntese, o professor Geraldo também, né? Lembrando aqui o Smith, né? Que ele foi o grande aí, né? Pensador a colocar a economia enquanto política. A economia ela é política, né? Mas o Smith tinha uma ideia de intervenção mínima do Estado. Mas mesmo dentro dessa ideia de intervenção mínima do Estado, né, enquanto promotor de desenvolvimento, se a gente for pensar no Smith, né, a gente vê que o Estado no Brasil está tendo um papel muito reduzido em termos que os investimentos públicos, né, respondem por menos de, se a gente for olhar a participação desse investimento no orçamento, né, menos de 1% no PIB. Então, mesmo dentro dessa ideia do Smith, que defendia Estado mínimo, mas que o Estado tinha que investir em infraestrutura, por exemplo, a gente vê um cenário precário, né, em termos de perspectiva para o crescimento, por exemplo, do setor industrial. Não faz sentido a gente maltratar o Estado, a gente precisa do Estado. A economia precisa do setor privado forte, mas não há capitalismo sem Estado, não há capitalismo sem consumidores e não há capitalismo sem empresas privadas. Precisamos de empresas privadas produtivas muito fortes, o consumidor com poder de compra e o Estado forte. Eu não conheço nenhum modelo de desenvolvimento que não passe por esses três agentes econômicos. Professor Geraldo, às vezes a gente tenta analisar a realidade social, é o nosso ofício, pela ciência. E às vezes a gente esquece o quanto ela é agonística no sentido mediada por relações de poder, por brutalidades, por violências, por interesses os mais diversos, que estão muito longe daquilo que a gente entende por soberania, por inclusão, por igualdade. E por mais que a gente tente verificar determinadas explicações pelo viés sociológico, econômico, às vezes a gente esquece, como por exemplo, como as potências mundiais, como elas pilharam o mundo, como elas exploraram, como elas induziram um processo todo de colonização, que de alguma maneira ainda continua, e de forma diversa, mas que ainda chega para nós dizendo como nós devemos reduzir gastos, como nós devemos encaminhar determinadas formas de organização quando eles fizeram de forma completamente diversa. Eu digo isso porque quando nós pensamos em desenvolvimento, mais do que crescimento econômico, o Brasil sabe crescer, mas não sabe distribuir.
Significa que crescer é uma coisa e desenvolver significa soberania, significa redução das desigualdades, significa integração nacional. Esse projeto, de alguma forma, ele se deu a partir dos anos 30, com Vargas, e permaneceu com JK, com os militares, agora no início dos anos 2000 também, mas sempre de forma interrompida, falha. Nós nunca tivemos um processo de desenvolvimento pleno. Eu estou fazendo essa análise, essa reflexão toda, que ela é política e sociológica, no sentido de provocar que o nosso problema ele é muito mais de ordem política e de participação, de que nós devemos entender a economia não só a partir de números, de indicadores, mas como de um processo permanente de reivindicação de determinados direitos que sempre nos são tirados. Então, quando nós dizemos que a economia é política, é que ela resulta, de fato, de um processo de embate, de conflito. Não existe mudança sem enfrentamento, sem conflito. Eu não me refiro aqui a processos revolucionários armados, mas eu me refiro a processos, inclusive, democráticos, institucionalizados, e que é a partir desse contexto que a gente pode, de alguma forma, impor, digamos, um modelo de desenvolvimento que seja mais próximo disso que a gente entende por inclusão. Eu queria que o senhor fizesse um comentário sobre isso. Eu acho que é exatamente isso, perfeita a sua análise. Quando a gente olha ao longo da história no Brasil, nós tínhamos no governo Getúlio Vargas, especialmente no último governo Vargas, dos anos 50, ali existia um projeto nacional de desenvolvimento. Quando eu falo assim, a gente precisa voltar a falar de desenvolvimento, eu estou me referindo que durante o governo Vargas tinha um projeto muito claro. E para Vargas era um desenvolvimento que ele dizia, nós vamos desenvolver o Brasil a partir dos investimentos privados nacionais e junto com o Estado. Ele tinha uma concepção muito clara. E o que você fala, Luciano, é fantástico, porque ele contrariou o interesse do capital internacional naquele momento. A televisão da minha casa, mais uma vez, ela sempre diz o problema é a corrupção. A corrupção ela aparece no debate, muitas vezes, para desconstruir biografias, para desconstruir projetos. O denuncismo contra a corrupção, porque aparecia naquele momento que o problema do governo Vargas era a corrupção. E, na realidade, ele contrariou os interesses do capital internacional que queria entrar no Brasil. Quando Getúlio Vargas se mata, acaba ali um modelo de desenvolvimento. E o governo JK, ele tem outra concepção de desenvolvimento, um desenvolvimento com capital estrangeiro, com forte entrada das multinacionais, porém, era uma concepção desenvolvimentista, uma concepção interessante, de alguma forma, porque levaria o Brasil à construção da sua pirâmide industrial que começou a ser construída com Getúlio Vargas. Então, é muito interessante, a gente vê os conflitos nesse momento, mas o que eu falo, o que aconteceu com Getúlio, aconteceu com JK, aconteceu num breve momento do governo militar, durante o segundo PND, quando houve um projeto de desenvolvimento também, contrariando interesses norte-americanos, inclusive, que pouca gente fala. Então, tivemos naquele momento também um projeto de desenvolvimento. Mas, a partir de então, tchau. A partir de então, abandonou-se esse projeto de desenvolvimento. Então, me parece que esses conflitos, eles precisam ser entendidos. Muitas vezes o receituário nos aparece aqui, o receituário neoliberal, aquela ideia de que tudo que é privado é muito bom, tudo que é privado é eficiente, e eu digo sempre aos alunos, professora, de que existe privado muito bom. Eu tenho orgulho de entrar em algumas empresas aqui em Campina Grande, mas existe privado muito ruim também. Existe público muito bom. Eu tenho orgulho de entrar em alguns hospitais aqui em Campina Grande, em algumas repartições públicas. Eu tenho o maior orgulho ali de ser professor da UEPB, da Universidade Estadual da Paraíba. A UEPB é boa. Então, existe o público bom e existe público muito ruim. Então, não é uma ideia preconceituosa de dizer que só o privado funciona e que o público não funciona. No momento em que a economia norte-americana esteve em crise, o que foi que o governo norte-americano fez? Ele injetou muito dinheiro na economia, ele comprou empresas privadas, comprou ações das empresas privadas para salvá-las. Então, esse receituário neoliberal,
ele acaba, eu tenho a impressão, o professor Nilson Araújo de Souza, ele sempre falou isso sequer é ciência, isso está mais para uma ideologia do que para uma ciência, porque até agora esse receituário ele não teve sucesso em lugar nenhum do mundo. Professor Geraldo, o presidente eleito Lula está na saia justa do ponto de vista político e partidário. Qual é a margem de atuação do novo governo na economia, postos os problemas que já foram listados aqui? Ou, para seguir na sua analogia, a essa altura, o que é que Lula pode interferir no repertório e no cardápio da festa que o senhor tem analogamente feito? É uma belíssima pergunta, porque a margem de liberdade ela é muito pequena. Nessa analogia que eu faço, a festa está começando, mas muitos dos lugares estão marcados. Nós vimos nas últimas semanas, quando o governo ensaiou mudar um pouco a ideia do teto de gastos, discutindo o auxílio, nós tivemos a reação do mercado, e leia-se mercado especulativo. O mercado ele trouxe sinais, ele trouxe avisos para o presidente de que ele não vai ter uma margem de liberdade muito grande. Eu tenho a impressão que lá no primeiro governo Lula, que foi um governo muito parecido com o governo Fernando Henrique do ponto de vista econômico, ele teve pouquíssima margem de liberdade. Ele teve alguns graus maiores a partir do segundo governo. E o que é que diferenciou o segundo do primeiro? Eu acho que ele, a partir do momento em que ele trouxe credibilidade para o país, os investimentos produtivos voltaram a entrar no Brasil. E a partir do momento em que esses investimentos entram, a economia cresce, a arrecadação pública cresce também, e aí é possível atender a todos os convidados. O convidado do capital financeiro ele está muito bem nutrido, o convidado do agronegócio está bem nutrido, e é possível também atender a população mais carente. Eu fico pensando que talvez seja esse grande desafio. O grau de liberdade é muito pequeno, mas nós perdemos muito da credibilidade que o país conquistou nos governos FH1, FH2, Lula 1 e Lula 2. Nós perdemos, e nesse momento talvez o desafio maior seja a recuperação da nossa credibilidade. Então, por enquanto, não se mexe na banda, nos garçons, no cardápio nem na música. Pois é, eu acho que é muito perigoso. Eu fico pensando, o Getúlio Vargas, quando quis mexer, ele pagou com a própria vida, porque se ele não tivesse se matado, ele teria sido deposto. Tinha um golpe militar pronto. Eu colocaria que Lula, talvez esse seja o grande desafio. Nós perdemos muitas das nossas liberdades, nós temos o tempo todo ataque à nossa democracia. Então, nesse primeiro momento, ele precisa restaurar a credibilidade das instituições, recuperar a democracia. E, claro, eu estou pensando, Ari, que o investidor produtivo, ele não é volátil como o investidor especulativo é. Esse vai e vem das bolsas, dos títulos públicos, são os investidores especulativos. O investidor produtivo, ele olha para o longo prazo e ele quer saber, olha, daqui a 5 anos... regras estáveis, né? Regras estáveis, que é o que tem nos Estados Unidos. Pouco importa se é um republicano, um democrata que esteja lá, ele olha, ele consegue ver a longo prazo. Nós não conseguimos ver absolutamente nada, não muito no longo prazo. Eu tenho dificuldades de olhar a economia brasileira para daqui a um ano. Então, nós precisamos da recuperação dessa credibilidade que 20 anos atrás, ou menos um pouco, nós tínhamos. Pois é, o debate é muito forte. Quando eu me lembro do que você estava falando para o professor Luciano, eu lembrando aqui do consenso de Washington, né? Que houve uma modificação total na relação do que é privado e do que não é privado, do Estado mínimo que foi implantado no resto do mundo e que agora ainda continua prevalecendo. Associado com a pergunta da festa de Ari, né, quando ele coloca qual é a relação de poder, a possibilidade real de Lula mudar ou dar algo novo nesse processo, aí eu me lembro de que tem alguns garçons disfarçados no meio dessa festa de Ari, né? No caso, são... a festa dele. Na festa que Ari está falando, né? Na metáfora, lógico, né? Você entenda. Nós temos várias pessoas que estão lutando dentro do Congresso Nacional contra essa possibilidade de uma mudança real. Não sei qual a avaliação que você faz
dos atuais deputados, aliás, dos futuros deputados, senadores, o Congresso, a democracia representativa, no caso, para que a gente possa ter essa mudança, porque há uma resistência agora, mesmo verificando que o final do governo é deficitário, que precisa fazer uma emenda especial não só para o futuro governo, como para o atual governo. Mas, assim mesmo, há uma contrapartida que eles exigem, que é para manter o orçamento, o famigerado orçamento secreto. Como é que nós podemos evoluir com orçamento secreto, com distribuição de renda mínima, com a cobrança de tributos em cima da maioria da população, sem uma mudança da reforma tributária? Então, eu estou levantando esses pequenos detalhes, grandes detalhes, para ver qual a sua avaliação, se tem como a gente mudar a indústria, o câmbio, a fome, não é? E, ao mesmo tempo, fazer com que tenhamos uma paz social nesse país. Como é que você consegue enxergar essas questões que eu estou levantando? Eu acho a pergunta interessantíssima. O pior de tudo é a expressão ao mesmo tempo. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo agora. Mas, cada vez mais, eu sou um economista apaixonado pela administração política. Sim. Porque os administradores, eles me ensinam sobre o tempo de fazer cada uma das coisas. E muitas vezes você tem, como eu falava ainda há pouco, é preciso ter um projeto de desenvolvimento, você tem que saber onde que quer chegar, mas na hora de executar, você não pode fazer tudo aquilo que você pensava. O administrador, ele tem essa sabedoria. O administrador que vai administrar o condomínio, ele tem que negociar com o cara que passa o dia inteiro com o som alto, aquele que suja a piscina, então ele tem que negociar com os diversos moradores, mas ele tem que ter essa capacidade de ouvir um pouco, de ceder um pouco, e eu acho que nós temos essa grande qualidade no presidente Lula. Ele é um articulador de primeira qualidade, então nesse aspecto eu sou muito otimista. Todos esses problemas, Pereira, eu acho que não vão ser resolvidos, mas eles vão ser alguns deles serão resolvidos e dentro do grau que for possível resolver. Você aposta na reforma tributária? Essa é uma pergunta difícil, porque não é só a reforma tributária, mas qual reforma tributária? Eu estava lá na UFCG, lá na UFPB, ainda era UFPB, estudando na graduação, lá nos anos 90, e se discutia a reforma tributária. Se vocês lembrarem, o Plano Real, que antes se chamava Plano FHC, a primeira etapa dele era fazer a reforma tributária, e depois eles abandonaram. Então, essa eu não sei, depende muito do jogo de forças e também de qual reforma tributária vai ser proposta, né? Porque aquela velha discussão dos impostos regressivos, nós temos uma carga tributária injusta, mudar nesse nível eu não tenho muita ilusão, mas talvez aperfeiçoar a nossa estrutura tributária seja possível. Só respondendo a primeira parte da pergunta, eu sou otimista de que seja possível mudar muitas das práticas que estão presentes no Brasil hoje. O próprio Congresso, ele foi conquistando espaços porque o governo atual ficou totalmente refém do Congresso. E a partir de um novo governo, da nova festa, da nova definição das cadeiras, é possível repactuar. E repactuar talvez até diminuindo ou acabando o orçamento secreto, que é um grande problema. Nós precisamos retomar as políticas públicas. As políticas públicas acabaram. Nós estamos agora nas mãos do orçamento secreto, do político, e eu fico lembrando de Luiz Gonzaga, quando ele cantava "Doutor uma esmola ao homem que é são, ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão". É um pouco essa política da esmola que nós temos no Brasil hoje. Só para descontrair aqui, nós campinenses temos duas utopias econômicas, a reforma tributária, que Pereira mencionou, e a reforma da Feira Central também. Essa é uma vista. Que pena que nunca saiu. Professora. Professor, focando um pouco, né, a gente já está entrando mais nas perspectivas para 2023, ainda dentro dessa discussão, então, no meu caso de PIB, aqui pensando, né, as projeções. Para 2023, a gente prevê, né, uma taxa bem abaixo, né, relativamente mais abaixo do que a gente espera para esse ano. Né? Esse ano 3% e para o próximo 2%. Né? Então, só por essa redução, né, 3% esse ano, próximo 2%, a gente já vê a fragilidade, né,
desse crescimento que a gente espera ter no próximo ano. E daí eu queria, né, que o professor comentasse um pouco mais em relação a quais são as suas expectativas, né, com base aí no que o senhor enxerga do cenário internacional e nacional. O nacional, o senhor já comentou, né, as margens de manobra aí são bem limitadas, né, embora na sua fala já tenha ficado claro isso, né, que se necessita rever essa medida de teto de gastos, né, essa questão da perversidade da meta de superávit primário, né, a gente vem conseguindo fazer o superávit. O problema é que, embora o governo economize, né, tem um saldo positivo aí, as receitas sejam maiores do que os gastos, né, a gente faz o superávit. Esse superávit, grande parte é direcionado para o pagamento, né, aí depois vem o pagamento dos juros da dívida pública, né, então esse cenário interno já está comentado, né, aqui, essa questão das margens de manobra, pensando o papel do Estado, enquanto agente promotor do crescimento, do desenvolvimento, já está comentado. Comentar um pouco essa perspectiva, né, de crescimento para o próximo ano, pensando também a configuração do cenário internacional, né, as incertezas que a gente pode aí, né, se deparar. Eu fico lembrando muito do André Lara Rezende, que tem tratado muito desses limites do possível ou do impossível, e o André Lara Rezende ele tem trazido muitas dessas incertezas da economia mundial, pensando que o PIB no mundo hoje, a gente quando trata de um projeto de desenvolvimento, a gente nunca pensa que o país vai voltar a crescer como cresceu lá nos anos 70, como cresceu nos 60, mas os cenários para o crescimento do PIB são cenários muito mais modestos. Então, é um mundo diferente, as expectativas de crescimento do PIB são menores, mas eu fico muito pensando, e seguindo o próprio Lara Rezende, de que talvez a gente não precise mais de índices tão grandes de crescimento do PIB. É interessante, Ari, eu vi recentemente que nos 2 últimos anos a população de Campina Grande decresceu, por exemplo, segundo o IBGE. Quando eu fui fazer a taxa de crescimento, ela decresceu. E é algo interessante, a gente tem uma taxa de crescimento populacional menor ao longo dos últimos tempos. Então, a gente não precisa mais daquele PIBão lá dos anos, chamando PIBão aqui, lá dos anos 70. A gente pode ter uma taxa de crescimento menor, mas se voltarmos a discutir algumas outras variáveis, que alguns não querem discutir, distribuição de renda, por exemplo, né? A gente precisa ter um projeto de distribuição de renda. Eu colocaria que os nossos desafios, nesse momento, são mais desafios internos, porque muitos dos problemas que nós tivemos ao longo do impeachment de Dilma, ou antes um pouco para cá, foram problemas muito mais que nós provocamos do que o cenário internacional possa ter provocado. Quando a gente passa muito tempo discutindo se a presidenta vai cair ou não, chega um momento que pouco importa se ela vai cair ou não. Nós já estamos na lama, nós já colocamos em xeque toda uma década a partir daí. Quando ela caiu, passamos outro tempo discutindo se o Temer cairia ou não, o Bolsonaro eleito, ele não trouxe a credibilidade necessária, então a gente precisa fazer esse ajuste. Eu me refiro também à política de preços do petróleo, por exemplo. Essa é uma variável interna, essa é uma variável que o governo pode decidir, e não há dúvida nenhuma que a partir do momento em que o governo ele define que esse vai ser um preço não praticado pelo mercado interno, mas decidido pelo mercado internacional, nós trazemos para nós mesmos um problema que nós não tínhamos. Então, me parece que o cenário internacional, nesse momento, não é o que mais nos preocupa. A necessidade de arrumar a casa é que me parece que é o primeiro momento. E arrumar a casa, a televisão da minha casa, lá vai eu falando de novo, ela diz o tempo todo, tem que cortar gastos, tem que... Não é disso que eu estou falando. Arrumar a casa é exatamente definir qual é a política de desenvolvimento que vai se ter para o país. Eu tenho tempo ainda para uma pergunta do professor Luciano, para pergunta e respostas rápidas, por favor. Bem, eu queria saber, do ponto de vista do que vem pela frente, no sentido de, a partir do momento em que o pobre começar a entrar no orçamento, que políticas públicas começarem a acontecer, que o consumo aumentar na base, esse dinamismo econômico, eu espero que nós teremos um sucesso.
Do ponto de vista estrutural, eu não entendo que, por exemplo, a concentração de riqueza e a política como vem concentrada nas mãos de alguns partidos políticos, isso vai mudar. De modo que, para mim, eu não sou otimista, eu acho que o presidente Lula vai continuar refém daquilo que foi antes, mas com algumas expectativas de melhora a partir de uma redefinição, por exemplo, na inclusão social, em retomada do crescimento e valorização do salário mínimo e de outras políticas públicas. Então, eu concordo nesse sentido que nós temos uma boa expectativa, mas, ao mesmo tempo, presos ainda a esferas estruturantes e estruturais das quais a gente não conseguiu ainda superar. Concordo totalmente, eu acho que são esses desafios e aí a beleza, a magia da administração, porque aí nós temos um presidente eleito que tem muita habilidade de fazer essa negociação. Qual o grau de sucesso? Quais as mudanças que nós vamos ter? Eu não sei. Nós não temos como saber nesse momento. É a história da festa. Um amigo meu, o Renato Augusto, que me trazia essa ideia da festa e eu copiei aqui para esse programa. Mas essa ideia da festa está se redefinindo. Os atores estão sendo redefinidos e vamos assistir o que vai acontecer. Antes do encerramento, a professora Crislaine tem um convite para fazer aos telespectadores da Rede ITA, não é isso? Sim, eu gostaria de convidar a todos, né, que estão aqui presentes, também a sociedade, né, a participar do 30º ciclo de debates, o curso de Economia, né, promovido ali no âmbito do curso de Economia da UFCG, no qual vai estar sendo discutido, né, Brasil, China, né, as perspectivas, né, as possibilidades e lições, né. Esse evento vai acontecer na próxima quarta e quinta-feira, no turno da noite, a abertura às 18h30, e a gente vai contar com a participação da palestra do professor Elias Jabur, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, aí focando na questão da China. E no dia seguinte, na quinta-feira, né, com os professores Ricardo Schmid e a professora Luísa Dantas, discutindo um pouco, né, da estrutura da pauta de exportação do Brasil e a configuração do mercado de trabalho, né, quais são as novidades, o que tem de velho, o que tem de novo. Então, convido a todos o 30º do ciclo de debates. Ari, eu participei do primeiro. Aliás, eu também fico chocada. Antes do boa noite, agradecer aos nossos debatedores, o Antônio Pereira, a professora Crislaine Rodrigues, o professor Luciano Albino, agradecer novamente ao professor Geraldo Medeiros de ter aceito o convite da Rede ITA, e se alguém tirou ele, ou tirou no amigo secreto, deu um controle remoto que apresenta ele, né? Para mudar a televisão da minha casa, o canal. Muito bom. Boa noite, obrigado. Muito obrigado, Ari. Para mim, um privilégio. Sentar aqui não é fácil, mas eu me diverti. Revendo dois amigos tão queridos, Pereira, Luciano, conhecendo, revendo também a professora Crislaine, também foi muito bom. Obrigado, Ari. Espero ter a oportunidade de voltar aqui. Nós agradecemos a você, Ari, também, né? Muito obrigado também pela oportunidade. Muito bom. O agradecimento final, como sempre, vai para você, telespectador da Rede ITA. Encontro marcado, terça-feira que vem, como sempre, logo após o Jornal da Cultura.